A tradicional marca da estrela de 3 pontas no Brasil comemora um fato que não é para poucos: a fabricação e comercialização, aqui em território nacional, de 2 milhões de veículos comerciais. No setor de ônibus, o primeiro grande avanço foi a introdução no país pela Mercedes-Benz dos primeiros monoblocos, ônibus cujo a carroceria, o chassi e o motor formavam um único bloco, por isso o nome monobloco. E esse exemplar, o O321, foi o início de tudo, de uma Mercedes-Benz que, de acordo com os próprios fabricantes, disse que veio e veio para ficar e chegar a inovações. Inovações como esta, o O500 MDA, um ônibus articulado cujas dimensões podem chegar a 23 metros de comprimento, pensando justamente na nova fase de mobilidade no Brasil, a fase dos BRTs, os Bus Rapid Transits, e da necessidade de priorização do transporte coletivo no espaço urbano para que as cidades garantam o ir e vir das pessoas. A Mercedes-Benz que consegue no Brasil um fato que poucos poderiam conseguir se não fosse tradição, qualidade e, claro, investimentos em inovação. A marca de 2 milhões de veículos comerciais produzidos no Brasil entre ônibus e caminhões. Nosso contato aqui no canal do ônibus é com Joaquim Maier, ele que é vice-presidente de vendas da Mercedes-Benz aqui no Brasil. Sr. Joaquim, para a Mercedes-Benz, o que significa esse número e também para o setor de transportes? Bom, para nós significa mais que nada um número muito importante, que é um número histórico, que demonstra a história que tem a nossa marca aqui no país, que é reflexo de todo o nosso investimento e também mostra que a gente sempre acreditou no Brasil, porque você não produz 2 milhões de veículos se não acredita um país, investe todos os anos, décadas. E também significa a confiança de 2 milhões de clientes que compraram os nossos veículos, porque com só produzir não é suficiente, tem que vender também. E como que se conquista essa confiança, Sr. Joaquim? Eu acho que, em primeiro lugar, a nossa marca tem uns valores como confiabilidade, custo operacional baixo, mas sobretudo o pessoal, os clientes apreciam e compram os nossos produtos
pela confiança que tem em nossa marca. A questão da evolução tecnológica. A gente está aqui na frente de um monobloco O321HL, o primeiro monobloco da Mercedes-Benz no Brasil, produzido em 1958 e que praticamente popularizou o monobloco aqui no país até a produção ser finalizada desse tipo de ônibus por volta de 1996 do O400. O monobloco representou uma evolução. Por que o monobloco acabou e agora quais são os passos para os ônibus? Bom, eu não diria que o monobloco acabou. O que temos hoje é que a metade do monobloco fabrica a gente e a outra metade fabrica nos encarroçadores. Porque toda nossa família O500 na realidade vem do conceito monobloco. O chassis O500, como nós fabricamos, não pode circular como podem os OFs, os chassis tradicionais, ou seja, tem que ser transportado para encarroçador e lá ser completado. Ao final é praticamente igual que o monobloco. Quer dizer, há então o mesmo conceito, claro. Há o trabalho da encarroçadora, são várias encarroçadoras no país, Caio, Neobus, Marco Polo, Mascarello, enfim, se a gente for citar o nome de todas aqui, a gente pode até cometer alguma injustiça. Então, o ônibus ele sai com um conceito de monobloco e aí eles recebem as carrocerias das empresas independentes. Essas encarroçadoras têm o mesmo conceito que como a gente tinha antes. Talvez temos que reconhecer que tem outras empresas que têm também fortalezas e na carroceria isso são muitas horas de trabalho e aí por questão de custo outras empresas são mais competitivas. Então eu sempre digo, hoje a metade do monobloco fabricamos nós e a outra metade fabricam os encarroçadores e fazem bom trabalho. Com certeza a gente vê pela qualidade dos veículos no Brasil, que aliás, o senhor que tem acesso obviamente a mercados internacionais, o Brasil é um dos países mais respeitados quando se fala em ônibus, né? Bom, para nós é o maior mercado de ônibus no mundo Mercedes-Benz. Em nenhum mercado, em nenhum país do mundo a gente vende tanto ônibus como no Brasil. E a indústria brasileira de ônibus é reconhecida em todo o mundo. E já falando em ônibus, 2 milhões de veículos comerciais produzidos no Brasil. Quando a gente fala 2 milhões e 1, e 2, e 3, porque enquanto a gente está conversando está sendo produzido mais agora. Qual a importância, qual o número de ônibus desses 2 milhões e a importância para a Mercedes-Benz do ônibus? Bom, desses 2.630.000, se não estou mal, foram ônibus. Ou seja, praticamente um terço de nosso negócio no país é ônibus. E nesse momento de toda a produção que a gente faz, 2/3 partes são destinados para o mercado brasileiro, o resto vai para a exportação. Mas no passado a gente exportava mais ônibus para fora que vendia para o mercado interno. Ou seja, o ônibus para nosso negócio sempre foi uma parte muito importante e de fato a Mercedes-Benz exporta mais ônibus que caminhões para o exterior. Quer dizer, então, o número, isso em números reais ou números proporcionais? Não, isso são em números reais. A gente exporta mais ou menos uns 6.000 caminhões por ano e exporta mais que 10.000 ônibus. 6.000 caminhões e 10.000 ônibus, quer dizer, a importância do ônibus na marca. Agora, o senhor é gerente de vendas, obviamente que a gente tem que valorizar o passado, né? Porque para a gente chegar hoje ao O500, ao super articulado, né? Que é o O500 MDA ou UDA. Mais novo lançamento. O novo lançamento, é claro, que dependeu de muito trabalho, dependeu dos estudos, da evolução dos monoblocos, dos OFs, o OF11 e 13, por exemplo. Até um fato curioso, muita gente da minha faixa etária, 34 anos, não tem um que não andou de 11 e 13, seja encarroçado pela Caio, pela Gabriela, né, o Caio Gabriela, seja pelo Marco Polo Sanremo, não tem um. Mas agora a gente, olhando para o passado, não desprezando o passado, a gente também tem que vislumbrar o futuro. A gente sabe que o Brasil está passando um momento diferente em relação à mobilidade.
impulsionado, claro, pela Copa do Mundo. A gente não pode negar que a Copa do Mundo e as Olimpíadas tiveram um efeito sobre isso, mas também pela necessidade das cidades investirem em transporte coletivo. Por exemplo, o O500 MDA é um exemplo disso. Como que a Mercedes-Benz vê e se programa para essa nova fase da mobilidade no Brasil? Eu acho que o mesmo superarticulado é um exemplo de que a gente acredita no futuro do ônibus. Eu pessoalmente acho que o ônibus tem mais futuro que passado, porque realmente as nossas cidades hoje tão populadas precisam de um sistema eficiente, econômico, ecológico e moderno. E por isso eu acho que todos os nossos investimentos em uma gama nova de O500 urbano tem um grande futuro mesmo para a Copa do Mundo de futebol, a Olimpíada que vem para o Brasil e toda essa fase de modernização que estamos vendo em todas as cidades, sendo sede da Copa ou não, temos muitos novos projetos de BRT. Eu acho que o mercado de ônibus mesmo está em uma fase de renovação com produtos mais modernos, mais confortáveis e mais ecológicos. Agora, Joaquim, uma pergunta que sempre fazem para a gente na redação do canal do ônibus, do blog Ponto de Ônibus: por que a Mercedes-Benz não investiu ainda em biarticulado e tem essa pretensão? Bom, nós pensamos que nossa preferência foi de investir para o superarticulado, que tem só uma articulação, que tem praticamente a mesma capacidade que o biarticulado, mas por nosso entender é mais fácil de dirigir, porque por ter só uma articulação e por isso ser também um ônibus mais seguro. E, por outro lado, mais confortável e não ter esse último módulo que brinca e não é tão confortável. Por isso, nós optamos por desenvolver o superarticulado da mesma capacidade, praticamente. Certo, finalizando nossa conversa, a gente até agradece pelo bastante tempo que a gente está conversando, mas, senhor Joaquim Maier, a gente sabe que existem projetos de BRT, que a tendência realmente é a cidade priorizar o transporte público e para isso tem que ter corredores de ônibus, mas a gente sabe que o país é de dimensões continentais. Então, da mesma forma que a gente tem projetos de BRT com corredores moderníssimos, a gente ainda tem estradas sem asfalto. E não muito longe, por exemplo, a gente está falando aqui da sede da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. Nosso município vizinho em Mauá, por exemplo, o ônibus urbano passou 5 quilômetros do centro em frente à terra. Quer dizer, imagine em outros locais até mais distantes. Aí a necessidade do OF, do ônibus de motor dianteiro. O ônibus de motor dianteiro, claro, ele não vai oferecer o mesmo conforto de um ônibus O500. Como que a gente pode superar esse desafio de ter um ônibus OF ao mesmo tempo confortável e seguro? Bom, a gente está justamente finalizando o investimento para lançar um OF com suspensão de ar, que vai ser lançado ainda nesse ano. Já vendimos os primeiros 500 unidades, ou seja, mesmo para o produto OF vamos modernizar e priorizar o conforto, mas esse é só um produto. Eu acho que mesmo o OF com suspensão tradicional tem seu mercado. Ou seja, a gente oferece uma gama tão ampla para ter uma resposta a todas as necessidades de cada país. Ou seja, cada país tem que desenvolver sua matriz de transporte. Um país tão grande como o Brasil nunca vai ter 100% de rodovias única, asfaltadas. Né? É impossível. Né? Então, a gente oferece um produto para cada aplicação. A gente, por exemplo, está oferecendo um ônibus escolar rural, que ainda é muito mais robusto que o OF, mas está feito, né? Isso está feito justamente para trazer
as crianças de áreas remotas com terreno muito difícil para que eles também tenham acesso às escolas. Ou seja, nós estamos desenvolvendo um produto para cada aplicação, isso é a nossa meta. Esse OF com suspensão pneumática, já foram vendidas 500 unidades. Pode falar para quem foi? Belo Horizonte. Para Belo Horizonte, o nome da empresa pode falar ou ainda não? São várias empresas. Mas então quer dizer, os primeiros OFs, 500 unidades com suspensão pneumática, né, suspensão a ar, a gente pode dizer assim, vai ser para Belo Horizonte, né? São Paulo há pretensões disso também? São Paulo é mais para o 500 que depositam em suspensão de ar, aí não tem necessidade. Aqui é praticamente tudo o 500. E vai ser o 1721? Isso mesmo. 1721 com suspensão a ar. Portanto, falamos do passado, falamos do presente e também falamos do futuro. E a gente agradece. Joaquim Maier pede até desculpa pelo tempo da entrevista, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para o pessoal do canal do ônibus. Não, a gente é realmente torcedor e aficionado de ônibus e acho que nós mesmos somos os expertos do ônibus. Eu pessoalmente adoro o negócio de ônibus, então eu estou no canal certo. O senhor é um busólogo, mas não sabe. Pesquisa na internet e agora você vai saber o que é um busólogo. Eu conhecia essa palavra. Tem miniatura em casa? Logicamente. Então é um busólogo. Um busólogo, mas um profissional da área. No escritório também tem miniaturas. Tá ótimo. Fotos antigas, fotos novas? Lógico, tudo isso tem. Então, além de um profissional da área, um apaixonado. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal do ônibus. De São Bernardo do Campo, Adamo Bazzani.